Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, a sua sexta-feira. O final de semana está chegando e que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação incrível com a sua família, começando pela mesa. Crê em Deus, creia no que Ele falou. Fique com a palavra de Deus. Não fique com o que você está vendo, porque felizes os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Tudo é possível àquele que crê. Lembra que Jesus falou isso? Tudo é possível. E ele disse, olha aqui, ó. E ele, tocando nos olhos deles, disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Seja segundo a sua fé. Você está vendo? É segundo a fé. Seja feito conforme a sua fé. É pela fé. As coisas acontecem conforme a nossa fé. Se eu creio, eu vivo. Se eu não creio, não há como viver. E como que eu creio? Como é que a minha fé aumenta? Primeiro, ouvindo a palavra. E então exercitando. Eu ouço a palavra e coloco em prática. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais fé. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você tem esperado? Para onde você tem olhado? Você tem ficado com o quê? O que você tem feito? Para onde você tem ido? Você tem sido guiado pelo quê? Quem tem guiado você? A palavra? Quanto mais palavra, mais fé. E aí eu coloco em ação. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Tem gente que diz que tem fé, mas não haja fé. Tem gente que diz que crê. Até se encontrar numa dificuldade. Mas isso aí qualquer um pode fazer. Agora, a fé que muda a nossa vida, é quando você está diante do vale de ossos secos e você tem a coragem de falar com esses ossos. Você fala com a montanha, você fala com os ossos. É quando você está diante de uma crise terrível, como Isaac estava, e todo mundo está descendo. Está indo para o Egito. E aí ele decide ir também. Aí o Senhor vem e fala com ele, não, fica, planta nessa terra e eu vou te abençoar. Ele ficou, plantou, enriqueceu. A crise era terrível. Ele decidiu fazer um negócio que para qualquer pessoa, qualquer especialista, economista, ia ser assim, a maior burrice. Coisa de gente tola.
burra. Mas ele creu, ele ficou com a palavra. O Senhor falou, fica, planta, que eu vou te abençoar. Ele creu. Você está vendo? A bênção está com a pessoa. Se você tem a bênção de Deus, onde você colocar os seus pés, não foi isso que o Senhor falou para Josué? Onde você colocar os pés, eu vou dar a você, ninguém vai conseguir resistir a você. Agora, seja forte. Isso é com ele, era com ele, seja forte, corajoso. Fale a palavra. Medita na palavra. Quanto mais palavra, mais fé, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais a minha mente é renovada. Mais palavra, mais renovação. Mais vida, porque a palavra é vida. É poderosa. Tem o poder de mudar a minha história, se eu crer. A palavra do homem é só a palavra do homem. A palavra de Deus vem carregada de poder. Quando você pega a palavra, você pega poder para a sua vida. O que você tem esperado? No que você tem crido, seja feito conforme a sua fé. E nós estamos nos 52 dias. E eu só posso falar dos 52 dias, o que significam 52 dias. O que é isso? Um homem chamado Neemias creu numa coisa que ele não tinha visto, que ninguém tinha conseguido. Ele creu que ele podia ser a pessoa que ia erguer muralhas que eram pedras queimadas, monte de entulho, que estavam lá por 120 anos. Ele creu. Ele creu. Em meio à oposição pesada. Todo tipo de luta de oposição. E eu fico encantada quando eu leio o livro de Neemias e penso, gente, quando Deus está numa coisa, pode vir oposição de todo lado. Que nada pode, ninguém pode impedir. Em 52 dias, o que ninguém tinha feito, ele fez. O impossível aconteceu. Por isso que há uma unção tão grande de restauração. E Deus, antes mesmo, assim, olha, eu acho que uns 40 dias antes, eu ainda fazendo uma reunião de dar início aos 52 dias. Eu falei numa reunião com os pastores, eu vou falar antecipadamente o que Deus falou comigo em oração. Que nesses 52 dias, Ele vai derramar uma unção que nos capacita a viver o impossível. Nós vamos ver muitas situações impossíveis acontecerem. Eu falei isso, sim, eu estou jogando no mínimo uns 40 dias antes. Eu tinha absoluta certeza, eu continuo tomada por essa fé. E eu tenho visto Deus fazer. E eu vou continuar vendo. Eu creio. Deus quer que você creia. Porque Ele só pode agir mediante a fé. Ele só pôde operar dessa maneira na vida de Neemias porque ele creu. Ele só pôde ser com Davi porque ele creu. Com José porque ele creu. Com Moisés porque ele creu. Deus não pode operar onde há incredulidade. Lembra que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade? Esse tem sido o problema de muita gente. Tem gente que tem bebido do espírito do tempo,
crise, negativismo, ofensa, ao invés de beber do Espírito da palavra de Deus, do Espírito da fé. Sabe, deixar tudo isso e simplesmente focar Deus. Foca Deus. Viva com base na promessa. Eu fico encantada quando eu leio Hebreus 11. Esses homens, está lá, pela fé, pela fé, pela fé. Pessoas que estão ali por causa da fé. Quando eu leio que a promessa que o Senhor deu a Abraão, ele viveu por ela. Aí veio Isaac, ele viveu por ela. Veio Jacó, ele viveu por ela. Aí você vê José vivendo por essa promessa. Então, assim, nós precisamos pegar a palavra e viver por ela, basear, construir a nossa vida com base nela, fundamentados nela. Se está escrito, acontece. Eu não teria os testemunhos que eu tenho se não fosse pela fé na palavra de Deus. Eu não teria como eu vir aqui contar as coisas que Deus já fez se eu não tivesse crido. Seja feito conforme a sua fé. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. O que você tem imaginado? O que você tem pensado? Você não vai ter nada diferente disso. Por isso que a Bíblia fala, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente. Aliás, deixa eu ler para você. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. No que você vai pensar? No que Deus falou. Você vai se agarrar aos heróis da fé, os que caminharam pela fé, a testemunhos poderosos. Quantas pessoas que após ouvirem um testemunho, ao invés delas ficarem com inveja, ressentidas, elas se inspiraram e se levantaram e disseram para elas: se Deus fez na vida deles, vai fazer na nossa também. Se Deus fez na vida dessa pessoa, vai fazer na minha. Quantos casais que se inspiraram no testemunho de outros. Quantas pessoas que hoje estão com seus negócios assim, frutificando poderosamente. E começou como? Após ouvirem o testemunho de alguém. A pessoa contou, olha o que Deus fez. Elas testemunharam e eles lá, se inspirando e acreditaram. E começaram a romper. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ninguém é novo demais, nem é velho demais para viver a glória de Deus. Não passou de hora. Eu posso ver o Senhor batendo nesse assunto, insistindo. Creia que eu vou fazer. Haja fé, dê condições, eu vou fazer. Então haja fé. Muda, coloca a fé em cada área que você vê que é carente. Haja fé. Talvez hoje você ainda mantém coisas na sua vida, porque nunca parou para colocar fé. Tira coisas que só têm roubado o seu destino. Roubado. Uma mulher me contou que ela fumava há 40 anos. E ela tinha esse tom de fé. Ela amava estar aqui no programa.
Ela, olha só, ela disse, eu fazia os jejuns, eu era dizimista, ofertante, eu tinha fé para viver coisas maiores, mas eu vi um travamento na minha vida. E ela disse que era uma área que ela não gostava nem de pensar. Porque era como se ela não fosse conseguir. Até que um dia, ouvindo o programa, o senhor falou muito com ela. Por que você não tira isso? Isso só está te atrapalhando. Roubando a sua paz, as suas vitórias, a sua saúde. Talvez até hoje você não decidiu colocar a fé. Coloca a fé nisso. E ela falou, é isso. E ela falou, não quero isso mais na minha vida. E ela começou a ungir a boca dela. E a declarar. Ela falou, é isso que eu vou fazer. A palavra diz, então, crê no coração, declara. Crie por isso, declarei. Eu vou declarar, eu estou liberta. Ela nunca tinha conseguido fazer isso. E ela disse, eu estou liberta. Ela ungiu a boca dela e disse, eu estou liberta disso. Em nome de Jesus. E pela minha fé, nunca mais eu vou precisar disso. E ela falou que ela foi rompendo. Quando vinha aquela vontade, ela ungia a boca de novo e ela declarava, eu estou liberta. E eu estou liberta do cigarro. E ela foi agindo à fé. E quando vinha a vontade, eu ando por fé e não por sentimentos, por vontade. E foi assim, declarando, rompendo. Ela disse, simplesmente, eu tomei nojo, isso não faz parte mais da minha vida. Um homem contou a mesma coisa em relação à bebida. Ele disse, não é que eu bebia muito, mas eu ainda bebia. E eu percebi que isso era uma porta que eu tinha que fechar. E eu entendi que muito daquilo era o hábito. Eu já estava habituada, eu gostava. Mas eu queria viver coisas maiores. E muitas vezes eu não entendia o que podia ser essas raposinhas, essas coisinhas que às vezes a gente vai passando por cima. E ele disse, eu fui fazendo uma lista, dentre elas era a bebida. Mas não era só isso. Ele falou, eu ainda andava com umas pessoas, uns amigos, que eu ia pro futebol, e eram umas conversas que eu fui vendo que Deus queria me limpar. E eu fui fazendo a lista de várias coisas que ele não queria mais. Ele falou, eu ainda assisti uns filmes, que não era pornografia, mas eram uns negócios que eu vi que Deus não queria. Ele falou, eu fui fazendo a lista e fui colocando a fé, que eu entendi. Ele falou, eu tinha as minhas coisas, que eu entendi que aquilo estava impedindo muita coisa grande chegar na minha vida. Ele falou, olha, quando eu fiz essa limpa, e ele falou, bispa, às vezes você falava, tira. Eu não conseguia entender. Ah, mas o quê? Ah, mas isso é bobagem. Eu achava que um monte de coisas, inclusive quando você estava pregando, eu achava que era um exagero. Mas quando eu dei lugar à palavra, eu fui entendendo pelo Espírito Santo que eram coisas que estavam impedindo vitórias grandes na minha vida, dentre elas a minha ascensão profissional. Ele falou, eu queria tanto, viver resultados maiores. Ele falou, eu nunca tinha feito uma grande venda, mas também eu nunca tinha tomado uma decisão radical em relação a Deus, em relação a dízimos e ofertas. E ele falou, eu tomei, a coragem mesmo de romper com algumas coisas. Tá bom, então eu vou parar. E foi tirando. Ele falou que fez uma lista de várias coisas que ele achava que eram bobagens e, dentre elas, tomou decisões de fazer coisas que ele não fazia. De orar em família, de estar mais vezes na igreja, de ser um dizimista fiel e um ofertante radical. E ele disse que a partir daí,
Ele começou a viver resultados na vida dele. Ele fez vendas, contratos, que ele nunca nem sequer imaginou, que ele viu gente fazer, mas que ele nem acreditava que era possível chegar na vida dele. Ele não acreditava. Então, assim, a história dele mudou, porque ele decidiu colocar a fé para mudar, para tirar coisas, para fazer coisas, que até então ele não conseguia ver como necessário aquilo. Mas quando ele ouviu o Espírito Santo e começou a agir a fé, e mudar, e obedecer, e fazer aquilo que ele estava ouvindo, ele foi vendo resultados na vida dele. Uma outra coisa que ele disse, que um dia foi assim, ele falou, foi no encerramento de jejum, bispo. Eu não tratava bem a minha esposa. E veio uma palavra assim, você foi rápida, foi no encerramento. Assim, quando você já estava acabando, você falou, ó, Deus está falando com um homem aqui. Que a Bíblia diz que se você tratar mal a sua esposa, suas orações não serão respondidas. Deus não vai responder. Muda isso, porque suas orações não têm sido respondidas pela maneira que você trata a sua esposa. Ele falou, eu sabia que era para mim. E naquele dia, eu tomei a decisão, pedi perdão para ela e me posicionei diferente. Foi incrível o que eu vi Deus fazer na minha vida. Então, queridos, seja feito conforme a sua fé. Quando você coloca a fé na palavra de Deus, você vê mudanças. Vamos. O que você espera que Deus faça? Deus tem o melhor para você. O que eu li? Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera? E você tem agido a fé? Porque como imaginou na sua alma, sim, o que você tem imaginado? Você tem dado lugar a quê? Você tem pensado a palavra de Deus e colocado a fé na palavra de Deus? Porque Deus quer fazer. Ele está pronto a fazer. Vamos, agarra essa oportunidade. É tempo de restauração. Deus tem um impossível para você. Aquilo que é impossível. Se você entender o que Deus está falando com você aqui hoje, você vai viver. Levanta. Dê condições para Deus se manifestar na sua vida. Eu sei. Isso é tão forte dentro de mim que Deus quer fazer. E só está faltando esse alinhamento. Se você entender e se alinhar com Deus, faça a sua parte e você vai ver Deus fazer a dele. Levante-se com fé. Nós estamos nesta fé. E hoje, maravilhoso, o nosso primeiro jejum. Faça com toda a força, busque com toda a força. Se derrama no Senhor. Busca de verdade. Você não tem nada melhor para fazer do que buscar Deus. Se tem um negócio que vai mudar a sua vida, é você se jogar, estar inteiro no Senhor. Buscá-lo com toda a força como nunca buscou. Faça o que você nunca fez. E você vai viver o que você ainda não viveu. Creia. Tudo é possível àquele que crê. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Senhor, que essa palavra tenha entrado, dado entendimento a essa pessoa. Que ela esteja nesse momento vendo tudo com clareza, que ela tenha discernido e já tenha se levantado com fé,
decidida a fazer o que é preciso, a tirar, a romper, a colocar a fé onde ela nunca colocou, a se entregar completamente, a fazer o que nunca fez, a te buscar como nunca buscou, porque o Senhor quer fazer e o Senhor vai fazer. Há uma unção que nos leva a viver o impossível. É agora, esse é o tempo da oportunidade. E se ela crer, talvez, Senhor, ela já buscou tantas coisas, já ouviu, já tentou, o Senhor está falando, para e me busca seriamente. Coloca a fé em ação e eu vou me mostrar na sua vida. A sua palavra fala que os seus olhos passam por toda a terra, à procura de corações inteiros, para que o Senhor possa mostrar a sua força. O Senhor tem pensamentos de paz, de bem, de vitória para ela. Tudo que ela tem que fazer é crer e se alinhar com o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, que essa pessoa tenha se vestido do espírito da fé, já tenha se levantado, determinada a avançar rumo ao impossível. Abençoa, Senhor, o teu povo em todo lugar. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que cada pessoa que está orando comigo já tenha se vestido do espírito da fé, se levantado em fé para viver o melhor tempo da vida. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, na reunião do Deus que Sara, o clamor dos 52 dias, o primeiro jejum dos 52 dias, que abrimos às 15 e damos encerramento às 19h30. Amanhã, clamores às 7 ao meio-dia, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the Lamb of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of